Então, o que a gente tem aqui inicialmente para trazer para vocês a gente gostaria primeiramente de situar vocês um pouco. Como eu mencionei antes, ciência de dados é um universo muito, muito grande. Então, por isso que a gente trouxe aí alguns convidados para até ajudar também a diferenciar esse campo, né, de ciência de dados e os diferentes cargos que existem nessa área. Que, em geral, os principais cargos, existem outros, mas a gente pode resumir aqui para 4 cargos que mais ou menos se complementam aqui, que é o cientista de dados, que eu vou tentar definir aqui, mas temos também os engenheiros de dados, analistas de dados e engenheiro de machine learning. E antes assim de eu definir esses cargos, eu vou trazer um pouquinho então o processo, né? Por que precisam, né, desses diferentes cargos? Então, porque o processo, né, um projeto de ciência de dados, ele é bastante extenso e esses 5 pontos aqui, eles mais ou menos resumem. E muitas vezes a gente, até antes dessa coleta, né, que aparece aqui, ainda vem um passo anterior, que é você definir o problema. Então, um problema de dados, na verdade, nem começa com dados, né? Começa com alguma demanda, algum problema, algum projeto definido na empresa, no qual você precisa fazer uso de dados para validar possíveis hipóteses ou possíveis problemas que podem estar ocorrendo. E mais ou menos assim, uma vez definido, né, qual é o projeto, aí o processo em si ele é definido nesses 5 passos aqui, que seria a coleta dos dados. Muitas vezes essa coleta ela vem com dados bastante sujos, então por isso temos aqui também a parte de limpeza, e essa limpeza ela pode ser bastante trabalhosa, e após a limpeza, que entra um dos principais pontos aqui de um projeto de ciência de dados, que é a análise exploratória de dados. E nessa análise que você está, de fato, entendendo o que há nesses dados e transformando esses dados em informações. E muitas vezes apenas você transformar dados em informações não é o suficiente. Às vezes há também uma demanda de você modelar tendências, tentar prever o futuro a partir dos dados que você tem. E é aqui que entra essa parte de modelagem, ou hoje em dia um campo, né, muito popular, que se chama machine learning. Então, machine learning é mais voltado então para você montar modelos preditivos a partir dos dados, mas sempre ele entra em conjunto com essa parte de análise exploratória. E por fim, você precisa entregar valor. Assim, apenas você montar um modelo não é o suficiente. Você precisa voltar lá para o seu gerente ou para o seu cliente final e entregar algo. E é aqui que entra essa parte de deployment, no qual você vai colocar, caso você monte, por exemplo, um modelo em produção, você montou um modelo preditivo, você precisará colocar ele em produção. E todos esses passos parecem que, assim, talvez uma pessoa poderia dar conta, mas nem sempre é o suficiente uma pessoa. Então, em geral, os cientistas de dados eles são definidos como pessoas generalistas que dominam esse processo de ponta a ponta, ou pelo menos conseguem se comunicar com as pessoas nesse processo de ponta a ponta, mas, em geral, há pessoas mais especializadas em diferentes áreas, aqui sub-áreas, como, por exemplo, o engenheiro de dados, que cuida mais dessa parte de coleta e limpeza de dados, ou o analista de dados, que está mais nessa parte de análise exploratória, ou o engenheiro de machine learning, que está mais voltado para essa parte de colocar o modelo em produção.